Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no teu coração, amém? Tem alguém feliz aqui nessa noite? Faz assim para mim ver, ó. Feliz? Até as visitantes estão felizes hoje? Glória a Deus, sejam muito bem-vindas. Lá atrás a Rose com o filhinho. Deus te abençoe, viu, Rose? Falou que vinha e veio mesmo, tá bom? Queridos, quem está pronto aí para ouvir a palavra do Senhor nesta noite, diga amém. Glória a Deus, porque 2024 é o ano de quê, igreja? O ano do renovo. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Que bom que você está aqui. Quero começar aqui agradecendo também os diáconos, né? As diaconisas que ornamentaram aqui esta mesa tão linda, né? Para esse culto, para esta noite tão especial, que é um culto de ceia do Senhor. Amém, queridos? Eu tenho certeza que o seu culto, ele não começou aqui a hora que você chegou, mas começou, eu creio que a semana passada, né? Semana passada, quando nós terminamos aquele culto, o nosso culto de hoje já começou. E se você está preparado, se você está preparada para ouvir, né, a palavra do Senhor, eu só quero que você curva a sua cabeça um pouquinho, eu quero fazer uma oração junto com vocês, para a gente poder estar então lendo a palavra, ministrando e vendo aquilo que o Espírito Santo quer falar no meu coração e também no seu coração. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, Deus, que nesse momento eu oro, meu Pai, com o teu povo, eu oro, meu Pai, com a tua igreja, para podermos, ó Deus, estar aqui nesse momento ministrando, Pai, a tua palavra. Eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, Deus, maravilhosa, que é, meu Pai, poder ministrar, que é poder, meu Deus, pregar a sua palavra. Não existe, meu Pai, na face da terra, Senhor, algo melhor e maior do que poder pregar, meu Deus, a sua palavra. Por isso, Deus, eu agradeço ao Senhor por esse momento agora. Agradeço ao Senhor por cada vida, Senhor, que está aqui, que está me ouvindo, Senhor, que já ouviu aqui os louvores, as ministrações e através, meu Pai, da internet, aqueles que nos ouvirão depois. Meu Pai, que a sua palavra seja, meu Pai, mais uma vez nessa noite, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, mas também de transformação de vida. Tira, Senhor, nesse momento, toda a mente vazia, todo o coração vazio, toda a falta de fé, meu Pai, nesta noite, que venha cair por terra, Senhor, em nome de Jesus, mas que o seu poder, o poder do Espírito Santo, venha passear no meio desta igreja nesse momento, curando, libertando, transformando e gerando vida. Por isso eu oro e agradeço ao Senhor por tudo isso, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Graças a Deus, meus queridos. Graças a Deus. Amém por isso, né? Eu acho que vai ter que desligar esse ventilador, porque acho que eu não vou conseguir ficar aqui com a minha Bíblia aberta. Se bem que isso aí venta pouquinho em vocês também, né? Mas é daqui que... Então vamos lá. Queridos, abra comigo então aí a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 1. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 1. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 1. Ouço algumas folhas de Bíblia ainda folheando aí, eu aguardo você, fique tranquilo. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande, o quê? Um grande terremoto, pois o anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra e estava assentado ou sentado sobre ela. O seu rosto era como um relâmpago e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou como havia falado. Vinde,
vede o lugar onde ele estava. Queridos, até aí, por enquanto, na verdade eu li esta passagem da palavra do Senhor para poder refrigerar um pouco a nossa mente, para poder refrescar um pouquinho a nossa mente. Nós conhecemos muito bem esta passagem da palavra do Senhor. E os nossos temas, né, dos últimos domingos tem sido o renovo. Então eu coloquei um tema nesta noite na minha pregação. Eu não costumo fazer isso, mas eu coloquei: Jesus Cristo, o maior renovo da terra. Repita comigo: Jesus, o maior renovo da terra. Então vamos lá, começar então a passear, a conversar um pouquinho nesta noite dentro daquilo que está proposto então esse tema. Falado já há vários e vários domingos que Deus nos deu aí a direção para que esse ano seja o ano do renovo. Eu tenho explicado, eu tenho falado, mas talvez tem gente que não ouviu ainda. Eu quero falar para você que renovo é diferente de novo. Dá a impressão que renovo é a mesma coisa que novo, mas é diferente. Renovo é quando a gente corta uma árvore e daquela mesma árvore, do tronco ou até mesmo da raiz, nasce dali um broto. Amém, queridos? Então isso é renovo. Da mesma árvore ou do mesmo tronco surge então ali um broto, surge então um renovo. E para nós aqui da igreja, como é o ano do renovo, eu disse para você que muitas vezes você não precisa procurar coisas novas para que o renovo venha acontecer na tua vida. Muitas vezes nós queremos comprar um carro novo, mas se puder comprar é muito bom. Se queremos comprar uma casa nova, se puder comprar é muito bom. Nós queremos viajar, queremos ir para a praia, também é muito bom. Mas com aquilo que você tem, Deus pode suscitar um milagre. Quem está me entendendo, diga amém. Então, muitas vezes, querido, quando nós olhamos para esta passagem, para essa direção que Deus nos deu para esse ano, que é o ano do renovo, eu quero dizer para você que você não precisa de nada, porque aquilo que você precisa já está na sua mão. Aquilo que você precisa já está aí com você. O que você precisa fazer então é renovar aquilo que você já tem. Talvez eu não preciso comprar uma casa nova, mas eu preciso pegar a casa que eu tenho e desta casa que eu tenho fazer dela um renovo, que é uma pintura, de repente lá é um conserto, alguma coisa, muda isso, muda aquilo. As irmãs que, né, sabem muito bem disso, né? Em casa agora está um pouco mais difícil, mas tinha dia que eu chegava em casa, eu não sabia, eu falei: pai, acho que eu entrei na casa errada. Porque a cama estava de um lado, aí virou do outro, o guarda-roupa mudou e tal. Eu falei: meu Deus, até eu conseguir me achar, eu ficava meio perdido dentro de casa. Por quê? Porque a pastora mexeu em alguma coisa e ela fez na mesma casa, no mesmo quarto, com os mesmos móveis, ela fez um renovo. Quem está me entendendo, diga bem. Queridos, você notou que quando acontece isso, não dá a impressão que a gente está numa casa nova ou que a gente está num lugar novo. Mas, na verdade, queridos, é o mesmo lugar, é a mesma casa. Simplesmente mudou, ou então mudaram-se as coisas de lugar. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso, queridos, que esse ano é ano de renovo. Existem algumas coisas na minha vida, e existem algumas coisas na sua vida, que esse ano nós vamos precisar mexer de lugar. Nós vamos precisar tirar do lugar, porque quando você tira do lugar, muitas vezes, se é um móvel muito pesado, muitas vezes quando você tira ele do lugar, aí embaixo tem um pouquinho de teia de aranha, aí embaixo tem um pouquinho de sujeira. Então muitas vezes é isso que Deus quer para nós essa noite, morando na mesma casa, com o mesmo móvel, com a mesma esposa, com o mesmo marido, com o mesmo filho, a mesma filha, o mesmo pai, a mesma mãe, com a mesma sogra. Amém, queridos? Sem trocar de sogra, sem trocar de nada. Você entendeu? Pastor, mas a minha sogra eu não aguento mais ela. Ora por ela, querido, porque não pode trocar. Você só pode o quê? Renovar. E quando você ora por ela, ou ora com ela, o milagre vem, a bênção chega. Quem está me entendendo, diga amém. Então você não precisa trocar, mas você precisa renovar. Pastor, mas eu tenho um carro e eu vou trocar porque eu posso. Queridos, amém. Tranquilo. Pastor, mas eu estou meio, no meu ministério eu estou meio devagar, pastor, eu estou meio
Então é momento de você renovar. Você não precisa mudar de igreja, você não precisa ir embora. Mas realmente, querido, você assumir o seu papel de líder aqui na igreja e também na tua casa e também na tua família. Porque muitas vezes é somente isso que está precisando. O renovo está dentro de você. Repita comigo assim: pastor, o renovo está dentro de mim. Sabe por quê, queridos? Porque o renovo é Jesus Cristo. É Ele que é o renovo. Lá no livro de Isaías, de Jeremias, dos profetas, quando falavam do renovo, que viria o renovo, que chegaria o renovo, esses homens estavam falando de Jesus Cristo. Ele é o renovo. É Jesus que veio, é Jesus que subiu naquela cruz e através da vida de Jesus Cristo houve o renovo. Jesus então passou por essa terra, curando, libertando, sabe, consertando a vida de muita gente, porque o lugar que Jesus chega não fica da mesma forma, não fica do mesmo jeito. Amém, queridos? Onde Jesus entra, tem renovo. Onde Jesus chega, tem coisa nova. Onde Jesus chega, tem coisa boa, querido. Pastor, mas o que está acontecendo então na minha vida, na minha casa, na minha família? Sabe, Jesus chegou, mas as coisas continuam do mesmo jeito. Então eu quero orientar você nessa noite. Jesus até pode ter chegado. Jesus até pode estar ao redor. Jesus até pode estar querendo, né? Mas a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Talvez Jesus está tão próximo. Talvez Jesus está tão perto, querido, e você não está conseguindo entender, e você não está conseguindo ver, você não está conseguindo visualizar ou sentir a presença de Jesus aí pertinho de você. Porque olha só, Jesus estava morto, sepultado, mas a Bíblia está dizendo que antes da ressurreição do Senhor, houve o quê? Um grande terremoto. Antes que Jesus ressuscitasse, houve o quê? Um grande terremoto. Houve um grande barulho, houve um grande movimento na terra, que as pessoas conseguiram saber, conseguiram identificar, conseguiram entender que alguma coisa estava acontecendo. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, então muitas vezes a nossa vida está virada de cabeça para baixo. Parece que passou um vendaval, parece que passou um terremoto. O barulho você consegue ouvir. Eu quero dizer para você que se tudo isso está acontecendo, é porque o renovo está chegando. Porque você entendeu que você não precisa mudar de casa, de casamento. Não, é aquilo que, onde você está vivendo. Precisa do quê, querido? De renovo. Mas para ter renovo não é fácil. Precisa ter o quê? Atitude. Para ter renovo, muitas vezes tem que ter barulho. Queridos, não barulho de gritaria, tá bom? Não barulho de briga lá na casa. Cala sua boca, porque se você não abrir eu vou te arrebentar. Isso não é renovo, isso é escândalo. Quem está me entendendo, diga amém. Renovo é quando senta na mesa e diz: olha, eu vou falar tudo para você, mas não grita não. Eu também não vou gritar. É isso. Queridos, dá até vontade de dar uns tapas na mesa. Mas quando vem da parte de Deus, você pode ter certeza que aquilo vem como um bálsamo, vai entrando como uma espada de dois gumes, vai dividindo, sabe, juntas e medulas ali, e vai curando, e vai, é como um bálsamo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, meu irmão, aquilo que é para renovar, muitas vezes não é fácil. Quem quer bagunçar toda a casa, tirar tudo do lugar? Não, ninguém quer, mas muitas vezes é preciso fazer isso. Então a Bíblia diz que houve ali um grande barulho. E as mulheres chegam então diante do sepulcro. E elas começaram a procurar Jesus. Estudiosos dizem que a pedra que foi colocada ali na porta do sepulcro de Jesus Cristo, além dela ser colocada na porta do sepulcro, ela foi selada ainda com o anel do governador. Para que ninguém pudesse tirar, para que ninguém pudesse abrir, para que ninguém pudesse violar. Para que ninguém pudesse violar o quê? O túmulo de Jesus. Porque quando Jesus morre, chega então ali os doutores da lei, né? Aquele bando de corruptos. Chegaram então no governador e disseram: governador, o seguinte, existe uma lenda
esse homem que acabou de morrer, chamado Nazareno, ele disse que ele iria morrer, ele já havia falado da morte dele, mas ele disse também que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E se porventura isso acontecer, sabe o que vai acontecer, Senhor? A fama dele vai ser maior do que já é agora. Então nós precisamos o quê? Selar o túmulo dele, colocar ali a marca do seu anel, para que ninguém viole o túmulo dele. Porque se isso acontecer, a fama desse filho de José e filho de Maria ainda vai ser maior. Mas, queridos, deixa eu dizer algo para você. Quando Deus está no negócio, quando Deus tem um plano, quando Deus tem um projeto, pode se levantar quem quiser levantar. Pode se levantar o inferno inteiro, porque se Deus está no negócio, vai vir terremoto, as cadeias vão ruir e a porta vai se abrir. Se tem alguém aqui nesta noite com porta fechada, eu quero dizer para você que o terremoto está chegando e essa porta vai ter que abrir. Se é de Deus, se é para o bem da sua vida, esta porta vai se abrir, não vai continuar fechada. Quem está me entendendo, diga amém. Porque tinha tudo para não se abrir essa porta. Colocaram guardas ali olhando 24 horas por dia durante esses 3 dias, mas a Bíblia diz que quando vem o terremoto, os guardas caem com o rosto no chão e ficam desesperados, desorientados, caídos no chão como mortos. Mas que Jesus saiu, ele saiu. Que a profecia se cumpriu, ela se cumpriu. Agora imagine, aqueles que conheciam Jesus, Jesus contando essa história, Jesus falando que ele iria morrer e iria ressuscitar no terceiro dia. Imagina aquelas pessoas que conheciam Jesus Cristo e via Jesus fazendo milagre. Mas não é esse o filho de Maria? Mas não é esse o filho de José, o carpinteiro? Mas ele faz milagre, ele consegue fazer tudo isso. E aqueles que ainda não tinham visto Jesus operando nenhum milagre, quando ouviam falar dele, mas o filho de Maria, mas ele não é bastardo? Mas ele não é filho de José? Mas não é filho só de Maria? Não é naquela família, aquele lugar que teve aquele problema? Mas ele não é um filho adotivo? E daí? E daí se é adotivo? E aí se o seu pai bebe? E aí se a sua mãe tem problema? E daí? O importante é que nós precisamos entender, queridos, e que nós precisamos saber, hoje, quem é que está no barco junto com você? Quem é o seu dono? Quem é o tutor da tua vida? Quem é que rege a sua vida? Diante de quem você tem se dobrado? Diante de quem você tem rendido louvores, graças? Diante de quem? Porque muitas vezes podem olhar para você e dizer, poxa vida, mas o pastor Fábio, mas não pode, mas ele não tem condição, mas o pastor Fábio, ele veio lá de Minas, não, veio do Espírito Santo, BH, rapaz, é importante, hein? Mas o pastor Fábio veio lá de BH, quem que é esse cara, quem que está pensando que é? Da mesma forma, queridos, pessoas podem estar olhando para mim e para você, e dizendo, quem você acha que é? Quem você pensa que é? E qual é a resposta que você tem para dar quando alguém pergunta para você, quem você pensa que você é? Ou quem é você? Se você não tinha resposta até hoje, eu vou ensinar você a dar uma resposta. Quando perguntar quem você pensa que é, eu penso não, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou filho de Deus, e somente a Ele devo obediência. Somente diante dEle eu vou me dobrar, e mais diante de ninguém. Então imagine, Jesus fazendo alguns milagres ali, e o povo falando. Mas queridos, quando você tem uma promessa do Senhor, quando você tem algo de Deus na sua vida, quando Deus tem o controle da sua vida, não tem para ninguém. Versículo 3. O seu aspecto era como um relâmpago, suas roupas brancas como a neve. Ei, olha aqui para mim um pouquinho.
Imagine você chegar lá no cemitério. Não precisa ter ninguém ressuscitado. Mas você vê um anjo com aspecto de um raio, de um relâmpago, falando com você e dando algumas direções para você. Você vai esperar, vai correr, vai desmaiar, vai cair, o que vai acontecer? Se prepare, igreja do Senhor. Tem tantas coisas que é para a igreja. Tem tantas coisas que podem acontecer com a igreja. E muitas vezes, queridos, nós não estamos vendo, nós não estamos recebendo, sabe por quê? Porque muitas vezes ou nós não cremos, ou nós temos medo que isso aconteça. Muitas vezes nós temos medo do que isso aconteça, de uma revelação do Senhor, vir de uma forma realmente sobrenatural aqui nesse lugar. Sabe, uma luz brilhar aqui, cegar todo mundo e nós percebermos que é o quê? A presença de alguém celestial aqui nesse lugar. Quem está me entendendo, diga amém. Muitos de nós, o que iria acontecer? Se isso acontecesse, iríamos correr desesperados, por quê? Porque o pecado que muitas vezes está em nós, a gente já saberia que a gente poderíamos o quê? Sermos fulminados somente pela presença do Senhor. Então nós teríamos o quê? Medo. Nós teríamos medo. Tem até uma historinha que uma mulher estava no velório do marido, e chorando, e chorando, e chorando. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Não consigo viver sem você, me leva comigo. E na hora que foi enterrar, botaram o caixão e ela cai dentro da cova, e foi aquele desespero. Pelo amor de Deus, me tira daqui, me tira daqui. Quem está me entendendo, diga amém. Ei, queridos, é muito fácil a gente falar. É muito fácil a gente falar. Mas se caso algo acontece desse tipo, a gente vem para a realidade. Mas eu digo para você o seguinte: Jesus está pronto. Deus está preparado com tudo pronto. Mas a pergunta é, você está pronto? Eu estou pronto para ver o céu se abrir e Jesus voltando para buscar a igreja aqui na terra? Será que nós estamos preparados, querido? É muito bonito, é maravilhoso nós lermos aqui essa história, nós entendermos aqui essa história, é muito bom. Anjos como se fosse um raio, brilhante como se fosse um raio. Não precisa muita coisa, se cai uma cadeira no chão aqui, pronto, a gente já acha que Jesus está voltando. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, o renovo que Deus está nos direcionando, e o renovo que Deus nos direciona, o renovo chamado Jesus Cristo, que é a raiz de Davi, já nasceu. Hoje nós temos aqui, representando Jesus nesse lugar, o Espírito Santo do Senhor. Mas eu e você, nós também precisamos nos renovar. Nós precisamos do quê? De renovação. E a primeira coisa que o povo de Deus, a primeira coisa que o homem de Deus, a mulher de Deus, que nós precisamos fazer, queridos, é renovar a nossa mente, a nossa maneira de pensar. A igreja de Cristo precisa renovar a maneira de pensar. Nós precisamos renovar os nossos pensamentos. Nós precisamos renovar, queridos. E uma forma e uma maneira da gente conseguir o renovo de pensamento, de mente, algo que eu posso fazer, algo que você pode fazer, sabe o que é? É a oração. É joelho dobrado, é intercessão, é compromisso com as coisas de Deus. Porque nós temos tanto compromisso, queridos, com as coisas do mundo. Nós temos tanto compromisso com o nosso trabalho, nós temos tanto compromisso com a nossa casa, nós temos tanto compromisso com a nossa família, mas muitas vezes nós não temos tanto compromisso assim com as coisas de Deus. Eu não vou perguntar para você se você está fazendo isso, está orando, está jejuando, está buscando. Sem a gente jejuar, sem orar, com essa vidinha que nós estamos levando desse jeito, Deus já tem nos abençoado. Imagine se nós começarmos a dobrar nosso joelho, se nós começarmos a orar, se nós começarmos a buscar, se nós começarmos a nos consagrarmos diante do Senhor. O que pode acontecer, queridos? O que Deus pode fazer? Deus pode fazer muitas coisas. Deus pode fazer muitas coisas e Ele já tem feito muitas e muitas coisas.
Como eu já havia dito, versículo 4. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, ou não temas, pois eu sei que procurais Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde e vede o lugar onde ele estava. Queridos, nós estamos diante dessa mesa posta, desta mesa farta hoje, e daqui a pouquinho nós estaremos ministrando a ceia do Senhor nesta noite. Nós estamos diante dessa mesa, diante dessas bandejas aqui, com cálice de vinho, juntamente com um pedaço de pão. É porque Jesus Cristo subiu numa cruz, ele subiu no madeiro, ele pagou um alto preço pela minha vida e também pela sua vida. E a minha Bíblia está dizendo, e tenho certeza absoluta, que a sua também diz a mesma coisa, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Bateram nele, cuspiram nele, furaram o lado dele, dilaceraram as costas, o peito, a coxa, de tanto que ele apanhou. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, o renovo surgiu. Amém, queridos? Para que haja uma planta nova, a semente tem que cair na terra e ela tem que morrer. Jesus Cristo foi a semente. Ele brotou, germinou, brotou, gerou ali uma grande árvore. E a Bíblia diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E nós precisamos estarmos ligados nessa videira verdadeira. Mas, como esse ano 2024 é o ano do renovo, queridos, então nós precisamos entender. É muito bom nós ouvirmos a palavra, mas nós precisamos entender de verdade aquilo que Deus quer fazer. Se Deus ele dá uma direção, queridos, não é simplesmente para ficar bonito, não é somente para ser bonito. Se Deus dá uma direção, é porque Ele quer fazer alguma coisa. E eu já andei conversando com alguns líderes aqui da igreja, e Deus ele quer mudar algumas coisas. Deus ele quer fazer alguma coisa. E a Bíblia também diz que Jesus ele era o renovo. Ele é o renovo que iria vir do tronco de Davi. Quem está me entendendo diz amém. Para vir do tronco é porque o tronco precisa ser cortado. Então só entenda algumas coisas que eu quero dizer nessa noite. Algumas coisas serão cortadas. Algumas coisas serão tiradas. Ai, pastor, misericórdia, vai morrer alguém? Não estou falando disso. Eu estou falando que, de repente, alguns costumes, alguns vícios, algumas coisas que você faz, algumas coisas que eu faço, eu fazia. Então, isso precisará ser tirado, isso precisará ser cortado para quê? Para que nasça algo novo no lugar. Porque se Jesus te encontrou, porque se Ele já te achou, eu disse que quando Jesus chega, onde Ele chega, há mudança. Onde Jesus chega, tem transformação. Onde Jesus chega, tem libertação. Pastor, mas eu não consegui mudar ainda. Ah, mas eu já aceitei Jesus, mas pastor, de vez em quando eu tenho que dar uns gritos ainda, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Ei, então Jesus não te encontrou ainda. Jesus não te achou ainda. Abra o teu coração, renova a tua mente, abra a sua visão, para que Jesus possa te encontrar, Ele possa mudar a sua vida e Ele pode transformar você. Então, por isso, queridos, olhe bem o que um homem que se coloca diante de um propósito, um homem que se coloca diante de um objetivo, um homem que se coloca diante de uma promessa, um homem que se coloca diante de uma palavra. Quem era Jesus? Era o Filho de Deus? Sim, lá no céu. Mas aqui na terra, queridos, era o filho de José e o filho de Maria. Faz mais de 2000 anos que esse homem passou por essa terra e até hoje, eu e você falamos dele. Faz mais de 2000 anos que esse homem passou por essa terra e até hoje a Bíblia diz que todo joelho se dobra perante o nome desse homem. Ei, queridos, como ele não vai existir mais ninguém. Mas nós temos um alvo, nós temos um foco e nós temos um objetivo. Jesus é o modelo. Por isso que nós somos cristãos. Cristão significa pequenos cristos. Mas se nós somos cristãos, se nós somos pequenos cristos, por que o nosso coração? Por que a nossa mente
Muitas vezes, a maioria das vezes, 95% das vezes, a nossa mente não nos leva para poder querer fazer aquilo que Jesus fez. Por que a nossa mente sempre nos leva para poder querer fazer aquilo que o inimigo fez ou aquilo que ele ainda faz? Quer roubar, quer mentir, quer trair, quer enganar, quer querer levar vantagem em tudo. Quem está me entendendo, diga amém. Eu não estou dizendo para ninguém ser bobo aqui, porque a Bíblia já nos dá esse, né? Seja manso como pomba, mas astuto, esperto como a serpente. Só quando está falando essa serpente, a gente pensa que é a serpente que foi lá no jardim do Éden, lá, né? Não é aquela serpente, não. É astuto como a serpente de hoje, que tem aí, as cobrinhas. Um dia desse eu vi um vídeo, né? Alguém deve ter visto também aí, no alto de uma montanha. Você veja lá, em cima das pedras, uma borboletinha, rodando e rodando e rodando e rodando. Aí vem um passarinho para poder pegar aquela borboleta. Quando ele pega, achando que é uma borboleta, é uma serpente. O rabo dela imita uma borboleta. E o passarinho foi para pegar, ela pegou o passarinho. É sobre isso que a Bíblia está falando. Não é aquela serpente do Satanás, não. É esse tipo de serpente. Porque a serpente, ela é muito esperta. A serpente animal, serpente bicho, ela é muito astuta. Ela imita outros animais, o filhote, de repente, aí o filhote acha que é o irmãozinho, vai lá, é uma serpente. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então, não é ser como Satanás, mas é ser como um animal, esperto, sagaz. Mas sem querer enganar, levar vantagem e ludibriar. Quem está me entendendo, diga amém. Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas é mais esperto do que os filhos da luz. Por que será que a Bíblia está dizendo isso? Por que será que a Bíblia está falando sobre isso? Porque muitas vezes você tem um sonho, muitas vezes você tem um projeto, já está no papel. De repente já tem até o dinheiro para poder montar, para poder fazer. Aí vem alguém e diz, rapaz, mas 2024 é difícil, hein? Você não faz não, porque não vai dar. É isso, aquilo. Querido, se você orou para Deus, se você pediu para Deus, se você confirmou e é de Deus, meu querido, vá em frente. Porque falaram para Jesus, mas você não é um filho de José, você não é um filho de Maria. Há mais de 2000 anos nós falamos desse homem. Há mais de 2000 anos, esse homem ainda faz milagre, o nome dele tem poder, o sangue dele tem poder. Quem está me entendendo, diga amém. Ei, o teu nome não tem poder, o teu sangue não tem poder, mas a sua coragem, a sua mente, a sua cabeça, a sua vontade, a sua fé tem poder. Queridos, 2024 pode até ser difícil, mas eu quero profetizar daqui de cima, que na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua igreja, não vai faltar. Deus vai suprir a necessidade do povo desta igreja. A minha oração, quando eu venho aqui às terças-feiras orar, queridos, eu tenho dobrado o joelho aqui, eu tenho orado pelas empresas dessa cidade, que empregam, que dão trabalho, que dão serviço, para os mercados, para as lojas, para todo o empreendimento, para que Deus venha o quê? Abençoar. E infelizmente ainda tem pessoas que são funcionários, empregados, chega amaldiçoando a empresa, amaldiçoando o patrão. Para com isso, isso é falta de visão. Isso é falta de visão, querido, porque é de lá que você trabalha. Não está contente lá? Ora bastante e vai embora. Se bem que o meu conselho é para você ficar lá, porque renovo não é ter que sair de lá. Renovo talvez é você ficar lá mesmo e através da fé, através da palavra do Senhor, você mudar ali o ambiente. Porque Jesus passou por aqui e ele mudou o ambiente. Ele mudou o ambiente, ele mudou. Ah, pastor, mas Jesus era o Filho de Deus. Deixa eu falar para você uma coisa. Gandhi era filho de Deus? Gandhi, quem conhece aí? Gandhi, quem já ouviu falar em Gandhi? Então já pode levantar a mão, já ouviu, queridos? Todo mundo já ouviu. Alguém já ouviu? Então, Gandhi não era filho de Deus. Até hoje a gente ouve falar desse cara. Até hoje a gente ouve falar desse rapaz. Fala um outro nome de alguém aí que até hoje a gente fala. Me ajudem aí. Qual outro aí que?
Hã? César? Acabou. Até hoje, todos nós, a hora que fala César na Bíblia, a gente já sabe quem é. Quem está me entendendo diz amém, queridos. Então, muitas vezes você está com a faca e o queijo na mão. Deus quer te usar, Deus quer fazer algo grande na minha vida ou na sua vida, e nós ficamos com aquele pensamento o quê? Medíocre, escondido. Por quê? Porque nós temos medo do renovo. Nós temos medo daquilo que é novo. Imagine se Moisés tivesse medo daquilo que fosse novo. Abraão, sai da tua terra, sai da casa dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Imagine isso, querido. Imagine. O homem não sabia o caminho, não sabia o rumo, não sabia para onde é, mas ele simplesmente obedeceu, ele creu, ele acreditou, ele confiou. Bom, embora, né, Deus já não fala mais com a gente dessa forma, né? Literal, você, né, de repente não vê, mas ouvir a voz de Deus. Tem como você ouvir. E sabe como você ouve a voz de Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho lá e começa a clamar, começa a pedir, começa a falar, porque Deus, ele vai te ouvir e ele vai te responder. Sabe como você sabe que Deus está no negócio? Quando você sente o quê? Paz no coração. Quando Deus está te direcionando para alguma coisa, você sente paz. Senhor, mas imagina, mas eu vou parar de fazer isso. Mas Senhor, como é que vai ser para comer, para beber? E Deus diz para você, somente vai, porque eu estou contigo. Queridos, aquilo que é fácil é para nós fazer. Aquilo que é possível, eu faço. Aquilo que é possível, você faz. Mas tem coisas que só Deus pode fazer. Nós fomos sexta-feira, acho que foi isso mesmo, sexta-feira. Nós fomos no hospital em Limeira, orar para uma mulher que está internada na UTI, entubada, fez uma cirurgia na cabeça, com alguns drenos na cabeça. Então imagine, não é fácil não, queridos. Né? Pastor, às vezes, tem que ter muita fé para poder ir, entrar num lugar desse, enfrentar tudo isso, não é fácil. Mas Deus, ele tem nos dado graça. E os médicos já tinham desenganado, falaram, não tem mais jeito, 48 horas, não sei quantas horas de vida. Aí a filha dela me ligou, pastor, o senhor não vai orar para minha mãe? Falei, lógico, filha, vou sim. E chorando, lógico, com certeza, desesperada, falei, vamos lá orar. E no caminho, fomos conversando, e ela disse, pastor, nossa, minha mãe, assim, né? A gente gosta muito de vocês, da pastora, tal. Então ela não está podendo ouvir, mas eu gostaria que o senhor fosse lá orar por ela, tal. E a gente estava indo para lá para poder orar por essa pessoa. E eu falei, Deus, o senhor sabe que não posso fazer nada, não tenho poder, não tenho nada, simplesmente eu tenho aqui um carro que o senhor me deu para nós poder ir até lá, levar a família. E já fomos orando no caminho, conversando. Quando nós chegamos lá, a pessoa que estava com ela ali, como é que fala? Junto ali, acompanhante, isso, comentou com a filha, a sua mãe abriu o olho uma vez e fechou. Mas falou, opa, olha que benção. Os médicos estavam falando que não tinha mais jeito. Aí passou, foi na sexta, quando foi ontem, mandei mensagem, falei, como é que está a sua mãe, tudo bem? Pastor, os médicos não estão conseguindo entender. A minha mãe já abriu o olho 4 vezes. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, por que eu gosto de dizer isso para vocês? Por quê? Porque muitas vezes isso aumenta a nossa fé. Porque, diante de Deus, que eu vou dizer para vocês, literalmente, aos olhos humanos, você olhando para aquela mulher, naquele lugar, ligado naquele monte de máquina, aquele monte de fio, realmente, humanamente falando, não tem jeito. Por que eu estou dizendo isso para você? Talvez hoje você está aqui nessa noite, está olhando para a sua situação, você está olhando para tudo que está acontecendo, você está olhando para o Brasil, você está olhando para o casamento, você está olhando para a família, você está olhando talvez para o desemprego, você está olhando talvez para a falta de dinheiro que não tem, talvez, né? Mas deixa eu dizer algo para você.
aquele que pode fazer, está presente hoje aqui nessa noite. O Espírito Santo do Senhor, querido, está presente aqui hoje. E não é você que faz, não sou eu que faço, mas é o Espírito Santo do Senhor é quem faz. Mas pastor, mas por que Deus esperou chegar no ponto que está? Mas por que Deus esperou até agora, pastor, para poder enviar resposta, para poder fazer alguma coisa? Sabe por que talvez Deus está esperando até agora? Porque Deus, ele é apaixonado por mim e apaixonado por você. Talvez Deus somente estivesse esperando, talvez a gente parar um pouquinho, tirar um pouco a visão desse problema, tirar um pouco a visão dessa luta, só um pouquinho. Então vamos imaginar que esta cadeira fosse o meu problema. Está aqui. Essa cadeira é o meu problema. E eu fico, sabe, nesta cadeira, olhando para ela, pedindo para Deus, falando com Deus, mas vocês percebem que eu não tiro o olho dela? De repente, se eu estiver diante do mesmo problema, da mesma situação, da mesma luta, orando no mesmo lugar, porque renovo não é mudança de lugar, não é mudança. Não, no mesmo lugar. É só eu olhar para um lugar diferente. Senhor, está aqui essa cadeira, que precisa voltar para o lugar lá. Como que eu vou fazer? O Senhor que sabe, me dê força, me dê graça, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê coragem. Abra minha mente, Senhor, abra minha visão, Papai do céu. Porque do jeito que está, eu não consigo mais. Do jeito que está, Senhor, eu não posso mais. Pai, do jeito que está, eu não aguento mais. O Filho de Deus disse isso: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, mas se não puder, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Sabe por que muitas vezes nós não temos recebido mais de Deus? Porque você que está aí sentado olhando para mim, olha só, quanta gente olhando. Porque você que está aí sentado olhando para mim, você já sabe qual é a vontade de Deus. Você já sabe qual é a vontade de Deus, mas você não tem coragem de olhar para o céu e dizer: Senhor, Pai, que seja feito a partir de hoje a sua vontade e não a minha. Sabe por que você não faz isso? Porque o pecado às vezes está gostoso. Porque a maneira que você está vivendo, sem compromisso com nada, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com ninguém, está gostoso, está bom assim. Então para que eu vou olhar para o céu e vou dizer: Pai, seja feita a tua vontade? Porque se eu fizer essa oração, Deus, o que vai acontecer? Deus me coloca no ministério. Aí eu tenho que ter compromisso, eu tenho que vir, eu tenho que orar, eu vou ter que me consagrar. Ei, queridos, deixa eu dizer para você uma coisa. A reforma é complicada só no começo. Mas depois, quando você começa a ver uma parede pintada, tudo reformadinho, tudo bonito, você se anima e continua, mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa fazer alguma coisa. Não pode continuar do jeito que está, na mesmice, do mesmo jeito. Não depende de Deus, depende de mim, depende de você. Ah, o pastor está pregando, mas ele, na vida dele ele não vai mudar nada. É você que pensa. Está sendo difícil mudar algumas coisas que eu preciso mudar, mas estamos mudando, estamos no caminho. Está doendo, querido? Está doendo, porque é coisa que eu gosto de fazer, eu queria continuar, mas tem coisas que Deus está pedindo. Ei, me dá aqui, me devolve, daqui, rapaz, deixa que eu vou cuidar, deixa que eu vou fazer. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, então nesse ano, é ano de, sabe, realmente nós confiarmos em Deus. Não é da forma como nós nunca acreditamos. Não é da forma que nós nunca confiamos, porque eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui, que já foi um novo convertido um dia, rapaz, nós queríamos pregar para todo mundo. A gente ia para o monte, a gente fazia 1001 coisa. E hoje, o que nós temos feito? O que nós estamos fazendo para que Deus possa, de repente, acordar de manhã, se é que ele dorme, eu sei que ele não dorme, que a Bíblia diz isso, e olhar para cá e falar assim: olha, aquele lá não para, hein? Tá no gás, tá com a tocha, eu vou.
liberar uma benção, porque de tanto que ele está me orando, tanto está pedindo, tanto está falando, eu não aguento mais. Eu vou agora começar a responder as orações dele ou dela. Amém, queridos? Antes do anjo descer, ou com a descida do anjo, a Bíblia diz que houve um grande terremoto, um grande barulho, tudo saiu do lugar, tudo ficou de repente muito confuso, muito bagunçado. Mas a Bíblia diz que quando as mulheres chegam, o anjo estava sentado em cima da pedra. O anjo tirou a pedra e sentou em cima. Sabe esse assentar em cima da pedra, o que significa? O anjo estava dizendo para elas, ó, a vitória chegou. Eu estou sentado em cima, aquilo que estava impedindo, aquilo que estava fechando, aquilo que estava amarrando, eu estou sentado em cima, a bênção chegou, a vitória chegou, o renovo chegou. Queridos, se permitam ser renovados nessa noite, se permitam ser renovados, deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus tirar, sabe, aquele cupinzinho que estava, sabe ali, joga um veneninho nele, a parede que está precisando de uma reforma naquele reboco, mas do seu coração, viu? Não é na sua casa, é no seu coração, é na tua mente, é renovo de mente, renovo de comportamento, é isso que Deus quer trabalhar em nossas vidas neste ano de 2024. E se você entender, se você compreender, se você conseguir ver aquilo que eu estou vendo, se você conseguir enxergar aquilo que eu estou enxergando, eu tenho certeza que em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, teremos aqui muitos e muitos testemunhos de transformação, de mudança, de libertação, de renovo de mente, renovo de coração e renovo de alma. Quem recebe esta palavra nesta noite em nome do Senhor Jesus, você recebe? Glória a Deus. Eu gostaria que a banda subisse aqui. Nós já vamos nos preparar para ministrar a ceia do Senhor nesta noite. Até que a banda vai chegando, eu quero que coloque para mim no telão, por favor. Isaías, capítulo 53, versículo 2. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 2. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Pai. Tu és bendito. Olha o que está escrito. Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para o que o desejássemos. Este versículo, querido, está falando de Jesus Cristo. Que Jesus não tinha beleza alguma para que a gente olhasse para ele, né, e falasse: meu Deus, que pessoa bonita, que pessoa maravilhosa, que coisa linda. A Bíblia está dizendo que ele não tinha beleza alguma. E a minha mãe, para a glória de Deus, completou 100 anos esse ano, toda a igreja sabe. Estivemos juntos ontem. E ela tem uma frase, acredito que é do tempo dela, que vem ecoando, né? Até nos tempos de hoje, ela diz que beleza não põe mesa. Ou não põe na mesa. Por que, queridos? A beleza, ela passa. A beleza, ela passa. Creio eu que talvez seja até por isso que a Bíblia faz questão de dizer que Jesus, ele não era um cara bonito. E o povo de Deus, querido, talvez não precise ser bonito. Eu e você, nós precisamos sermos cheios de Deus. Porque Jesus, ele não era bonito, mas até hoje eu e você, nós falamos dele. Até hoje nós contemplamos este homem. Mas a presença de Jesus é muito bonita. A presença do Senhor é muito boa, Luiz Carlos. A presença de Jesus é muito boa, Luiz Carlos. E já imaginou? Nesta noite,
talvez a beleza de Jesus se materializando aqui nesse lugar. Por isso, queridos, não se preocupe com beleza. Organizado, limpo, sim. Mas não perca tempo com a beleza, porque a beleza, ela passa. A beleza, ela passa e muitas vezes não demora muito. E hoje estamos tão preocupados com a beleza, com aquilo que é belo, com aquilo que é bonito, com aquilo que é isso, que é aquilo, mas a Bíblia está dizendo que Jesus, ele não era belo, mas ele era o Filho de Deus. Talvez você que está aqui não se sinta belo, não se sinta bela, não se sinta bonita, não se sinta bonito, não se preocupe. O importante é você ser filho de Deus. Então, se você não tinha pensado, porque Jesus é o nosso objetivo, Ele é o nosso alvo, e nós somos pequenos cristos, então não se preocupe com a beleza, porque a beleza passa. A beleza passa.